Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e, gente, hoje estamos dando início a uma série chamada Libertação em Batalha Espiritual e eu sei que vocês amam esse tema, tá? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre os requisitos para que você venha ser um libertador e uma libertadora na presença de Deus, né, no reino de Deus. Gente, são três coisas que para mim são imprescindíveis, né? Que eu vejo que todo cristão ele deve andar nessas condutas, nessas práticas, mas eu quero aqui tá colocando para vocês o quão importante isso é. A Bíblia diz que certa vez os discípulos queriam expulsar uns demônios e eles não conseguiram. E eles foram ali perguntar para Jesus por que aqueles demônios não foram embora. E os discípulos, quando eles estavam andando com Jesus, eles não tinham prática de jejum, tá? Eles não tinham prática de jejum. Porque Jesus falou para eles que quando o noivo fosse embora, ou seja, quando Jesus fosse a ascender aos céus, aí sim eles iam entrar ali num processo de jejum, né? Eles iam intensificar essa prática aí, mas a Bíblia não mostra que eles tinham essa prática de estar jejuando, né? Então, eles indagam Jesus e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus fala: para essa casta, em algumas versões bíblicas está, para essa espécie, só sai com jejum e oração, ok? Então, os dois primeiros requisitos que eu queria apresentar para vocês é uma vida de oração, é uma vida de oração diária. Então, se você deseja ser libertador, libertadora na presença de Deus, você tem que gastar tempo orando, tempo com Deus, tempo dentro dessa atmosfera sobrenatural que é a oração. E se talvez você não tenha essa prática, tem preguiça de orar, eu falei em alguns dos meus vídeos aqui, comece com pouco, comece com 5 minutos por dia, comece com 10. Gente, nada a gente alcança começando com 1 hora. A gente vai cansar, né? A nossa resistência vai gritar. Então comece devagarzinho, tenha ali todo dia um tempo com Deus, mas comece a criar essa prática. Porque é nessa prática, é nessa atmosfera sobrenatural da oração que você vai entender o que Deus está falando. Você vai conseguir discernir a voz de Deus. Você vai conseguir entender como que Deus fala, entender a voz do Espírito Santo. E é só gastando tempo com Ele para conhecê-lo, né? Eu costumo falar que a oração é um tempo de intimidade com Deus. Porque como você vai conhecer Deus se você não gasta tempo com Ele? Uma forma de conhecê-lo também é lendo a palavra. Quando a gente lê ali o Novo Testamento, a gente tem uma conexão com Jesus, uma conexão com o Espírito Santo muito forte. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente entende quem é Deus, entende as características de Deus. E é por isso, gente, que é sumamente importante, tá? Para o libertador, para a libertadora, ter o conhecimento já prévio da palavra, tá? Ali ele tem que, o libertador, a libertadora, eles têm que estar todos os dias se renovando na palavra de Deus. Porque a cada leitura nova, o Espírito Santo vai te mostrar coisas novas na Bíblia. Mas por que, Larissa, quando eu li a primeira vez, eu não via isso? Porque você não tinha alcançado uma certa maturidade espiritual. Então, quanto mais nós vamos crescendo em maturidade espiritual, mais a gente vai entrando no profundo da revelação da palavra. A Bíblia é cheia de revelações, mas tem certas revelações que é para certos tempos na sua vida, né? Você como novo cristão, novo convertido, você talvez de começo você não vai conseguir entrar nessas profundidades. Então é por isso que a cada leitura você consegue ver algo novo pelo qual você não viu 10 vezes passada que você leu a Bíblia, tá? Gente, eu vou dar aqui uma dica, uma super dica para vocês. Vocês que querem ler a Bíblia uma vez por ano, leiam de 3,5 capítulos a 4 capítulos por dia, que você vai conseguir atingir essa meta de ler a Bíblia uma vez por ano, né? Então, um pouquinho cada dia, no final você tem um bom resultado, que é uma leitura por ano. Mas isso aqui não vai entrar hoje no requisito. Eu vou encarar aqui que você já tenha esse requisito da leitura da palavra,
tá? O que eu vou trazer aqui para você é a oração. Você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus que ora todos os dias, amém? O outro requisito é o jejum, é isso mesmo. Gente, e não é esse jejum que as pessoas estão falando por aí, tô jejuando de chocolate, tô jejuando de série. Isso são propósitos. O jejum é quando você se abstém de alimento total ou parcial, tá? É esse jejum que tem efeito no mundo espiritual para a libertação. Então, se você fala assim, tô jejuando de arroz, sinto muito, só que isso aí não tem efeito no mundo espiritual, porque você precisa machucar, você precisa deixar sua alma ali entristecida, né? Machucar a alma é quando ela está gritando de fome, ela tem a vontade e você está se abstendo daquilo, tá? Então é necessário que você faça o jejum ou parcial. Como que é o parcial? Você vai só tomar água, né? Ou você também pode, por exemplo, num começo, deixar um chá sem açúcar, um café sem açúcar, né? De começo, para você conseguir chegar à esfera de ficar só na água, tá? Gente, e nenhum desses jejuns são fáceis. Para alguns que já têm a prática, sim, né? Então comece ali com 8 horas, com 12, e conforme você for praticando o jejum, você vai aumentando a sua escala de horas, né? Então, Larissa, mas eu trabalho, não tem como ficar 2, 3 dias de jejum. Mas dá para fazer jejum aí de 23 horas, abrir uma janela de 1 hora de almoço, né? E aí fazer as outras 23 horas na água, né? E voltar. Larissa, qual é a quantidade e a frequência de jejum que você me recomenda? Se você deseja ser só um cristão normal, você não quer mexer com o mundo espiritual, você não quer expulsar demônios, você não quer fazer nada disso, você só quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, faça só uma vez por semana, é o suficiente, tá? Uma vez por semana você vai fazer 52 dias ou 53 dias de jejum por ano, tá? Então, se você for contabilizar todos os jejuns que você for fazer no ano, são 52. Agora, se você quer ser um libertador, chama de fogo, né? Você quer falar e os bichos manifestar, cair se estribuchando no chão, você tem que fazer pelo menos de 2 a 3 dias de jejum por semana. Eu faço mais que isso, tá, gente? Eu chego a fazer de 4 a 5 dias de jejum. Eu sempre gosto de fazer da segunda até a sexta-feira, né? Jejuns assim, não precisa fazer toda vez de 23 horas, né? Faz períodos. Eu gosto de fazer mais períodos. Por exemplo, vou fazer 40 dias de jejum, vou fazer 70 dias de jejum. Por exemplo, como eu falei em um vídeo anterior, esse ano eu fiz 70 dias de jejum. 4 horas da tarde eu entrava no jejum só de água e só entregava no outro dia no café da manhã, mais ou menos de 7 a 8 horas. Então aí dá um horário, então consecutivo, 70 dias, acaba que você acaba sentindo bastante, né? Porque depois das 4 você não se alimenta mais e só entrega no outro dia, mais ou menos aí 7, 8 horas da manhã, na hora do café da manhã. Então acaba que ele não é pesado, mas conforme a quantidade de dias ele acaba se tornando pesado. O outro jejum que eu fiz esse ano foi 40 dias de 23 horas. Eu só abri uma janela de 1 hora para me alimentar, para almoçar, e depois eu voltava o resto das 23 horas só na água, tá? Quando eu não estou trabalhando ou tenho um período livre, eu gosto de fazer 3 dias seguidos sem me alimentar. É mais pesado, né? Esse só na água, 3 dias seguidos sem se alimentar. É mais pesado, você precisa adquirir uma resistência, tá? Senão você sofre bastante. Mas não tem nada impossível, gente. Tudo você começa devagarzinho, vai criando e adquirindo resistência. Então, se você quer ser um libertador, no mínimo 2 dias na semana de jejum, tá? Por quê? Porque você adomestica sua alma e você fortalece seu espírito, tá? Quando você cresce no espírito, você tem a convicção maior
do poder de Deus, de quem você é na presença de Deus. Você mata a incredulidade do coração. E pra gente ser libertador e uma libertadora, você tem que ter uma ousadia. Você tem que ter uma certeza que não só que vai manifestar, mas de que Deus vai libertar, que em nome de Jesus aquela pessoa, ela será liberta. Então, o jejum, ela é de extrema importância, de muita importância mesmo, tá? Agora eu quero entrar aqui com vocês num terceiro requisito que para mim é imprescindível para todo cristão, mas para o libertador tem que ser algo muito importante. Tem que ser algo assim, primordial na vida do libertador. Conduta, gente. Conduta exemplar. Você que é cristão e deseja mexer no mundo espiritual, você que deseja ir colocar a mão numa pessoa e mandar os demônios sair, alinha a sua vida, organiza a sua casa, organiza a sua vida em todas as áreas, tá? Não deixa rastro, não deixa nada. Perfeito, gente, nós nunca seremos, tá? Porque às vezes vocês têm uma mentalidade que nós precisamos ser aquele ser santificado. A gente erra, a gente julga, a gente às vezes fica com raiva de alguém, tem ranço de alguém. Só que isso é uma coisa diária que quando você diariamente leva para a oração, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê que Deus fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? Porque ele sabe que nós vamos pecar todo dia, tá? Então, o que eu quero aconselhar você é a organizar outro tipo de coisa na sua vida, que são não estar em adultério, honrar suas contas, não mentir, não bater na sua mulher, a mulher também não ser chata com o esposo, você organizar coisas na sua vida, né? Você ser curado e tratado em algumas coisas na sua vida. Ter uma vida conjugal organizada, estar casado, né? Não queira estar em fornicação, não queira estar em adultério, não queira estar fazendo coisas assim e colocar a mão na cabeça do capeta. Senão, ele vai te envergonhar, tá? Mas isso aqui vai ser tema para um outro vídeo, tá bom, gente? Então, é esse tipo de coisa. Porque, gente, é inevitável, todo dia, às vezes você aborrece, a gente fica chateado. Aí você pega aquilo ali, daquele dia, leva pra oração, fala, Deus me perdoa, Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor. Mas a conduta aqui, gente, que eu quero é de cristão, é de homem e de mulher de Deus, tá? De estar o quê? Santificado, de estar com a vida organizada. Esse santificado, gente, santidade significa ter um relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus diário, Deus traz um confronto ao nosso espírito, à nossa vida, do que realmente precisa ser transformado, do que realmente precisa ser mudado. Então, conduta é extremamente importante. Então, se você agora tá assistindo esse vídeo porque você tem fome, você tem vontade de ser um libertador, o que eu te recomendo? Comece a jejuar, comece a orar desde agora, porque o jejum ele é acumulativo, tá, gente? Então você vai acumulando essas coisas no mundo espiritual, você vai crescendo e vai organizando sua vida. Não tá casado? Então dá um jeito de casar. Tá em fornicação? Dá um jeito de se santificar, dá um jeito de entrar num propósito aí com o seu namorado, namorada, cônjuge, né? Dá um jeito de tá fazendo alguma coisa de errada, tá em pornografia, tá em qualquer área, gente, não importa, pode ser área sexual, pode ser qualquer área. Ajeita a sua vida, fecha essa brecha, tá? Para você não ser envergonhado, para você ter autoridade no mundo espiritual. Então, conduta é imprescindível, tá bom? Então, gente, para mim, os requisitos mais importantes: oração, uma vida de oração, uma vida de jejum, tá? Como eu falei para vocês, e conduta. Conduta, tá, gente? É muito importante. Não só para libertação, mas para a vida do cristão, tá? Gente, no vídeo de hoje eu queria falar sobre os requisitos para você ser um libertador ou uma libertadora, tá bom? Gente, quero te convidar, se você ainda não tá no nosso grupo de Telegram,
Aqui na descrição do vídeo tá ali, grupo de Telegram, tem um link, é só clicar e entrar para dentro. Nesse grupo nós falamos de muitas chaves, né? Tem um debate muito legal e além disso, todas as terças-feiras nós fazemos uma reunião no Google Meet e esclarecemos, falando muito de libertação, de coisas espirituais, né? E tem sido muito, muito sobrenatural e eu quero te convidar a estar nesse grupo junto conosco, amém? Gente, se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos de igreja, nos grupos lá dos irmãos, tá bom? E outra coisa, gente, ativa o sininho, porque todos os dias eu vou estar subindo um vídeo para que essa notificação chegue e você vá depressa ser abençoado por o conteúdo aqui desse canal. Gente, um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe e que você venha ser um libertador, uma libertadora grande na presença de Deus.